ainda repercute muito aí a macetada que o Brasil tomou para a Argentina, tá? Neto descascou, Galvão Bueno descascou, Rica Perrone e o Marcos também, o São Marcos, deixou a opinião dele aí a respeito. Rapaziada, não se esqueça, deixe o like para ajudar, para engajar aqui, para o YouTube jogar o vídeo para frente para mais pessoas aí, conhecerem aqui o nosso novo trabalho. E se inscreve. É um prazer ter você com a gente todos os dias. Muita resenha bacana todos os dias aqui. Vamos acompanhar. Como diria meu pai, hein? Que piaba. Hoje a gente viu uma seleção arrumadinha, bem treinada, que tá junto faz um tempo. Hoje, mal demais, cara. Marcão, corneta os caras. Eu vou cornetar o quê, cara? Eu perdi pra Honduras. Mas eu vou te falar, hein? Tem que melhorar muito o Brasil, hein, cara? Hoje foi... Cê é louco. Tem que admitir que os argentinos tá melhor que nós. É triste, hein, velho? Deus olhe, vai falar pra você. Boa noite. Realmente a seleção brasileira, que eu achei que seria uma coisa menos estressante da minha vida, ela consegue ser pior do que essa porra toda. É surreal o que aconteceu hoje em Buenos Aires. É o fundo do cu do poço. Nós chegamos no fundo do poço. Nós consagramos uma maratona argentina que ganhou 2 Copa América e uma Copa do Mundo dentro da casa dos caras, ou seja, o que faltava para os caras? Dar uma paulada no Brasil. Os caras foram lá e deram uma paulada no Brasil. Seleção brasileira, pelo amor de Deus, se o Dorival, olha, são 10-2 aqui, 11-2 no Brasil, se o Dorival ainda for o treinador da seleção brasileira, o Edinaldo está errado. É simples, o Dorival não pode ser o treinador nesse momento. Descendo pro vestiário, ele não pode ser o treinador da seleção brasileira. Para começar o brinquedo. Não tem condição nenhuma. Rafinha, vai ganhar o melhor jogador do mundo esse ano? Não sei, mas se ganhar é errado, né? Porque tu falou, compramos o teu barulho, o Brasil comprou a tua, tamo junto, vamos lá, o caralho e tal, não sei o quê. Não pegou na bola. Então, meu irmão, na moral, não dá também. Você correu o risco, você assumiu a responsa de que, bom, vambora, todo mundo, tamo contigo, vai sair, porrada, briga. Não teve porrada, não teve briga, não jogou porra nenhuma. Então, se fudeu. É o que eu falei na live, no programa de ontem, no vídeo de ontem. Se você não jogar, você arrumou um problema pra você. Tu arrumou um problema pra você, né? Eu não vou individualizar, cara, cada problema, cada jogador da seleção, porque eu acredito numa coisa que é o seguinte: toda vez que um time inteiro joga muito mal, o problema não tá individual em cada um. O problema é coletivo, porque não é possível que todos eles joguem mal. Não existe uma epidemia, né, onde todos os jogadores transmitam o vírus um pro outro, todo mundo começa a jogar mal. Isso não existe. Então, tem alguma coisa muito errada ali. Tem alguma coisa muito fora do normal errada ali. Eu não sei se é ambiente, eu não sei se são jogadores e tal. Evidentemente, o treinador da seleção brasileira não tem a menor condição de continuar como treinador da seleção brasileira. Não tem a menor discussão, a menor possibilidade, não tem nenhum argumento que sustente que amanhã de manhã o Dorival tem que ser o treinador da seleção brasileira. O time que ele montou, a maneira com que o Brasil joga, a maneira com que o Brasil se portou nos últimos 2 jogos, é um negócio assim que, cara, Dorival, você nunca deu um treinamento para a seleção brasileira, porque os jogadores do Brasil não sabem fazer. Eles não repetem uma jogada, eles não fazem nada. Cada um fica parado na sua posição esperando uma bola chegar. É surreal, não tem movimentação nenhuma. Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais. No final do meu comentário no Jornal da Band, um dia antes desse 4-1 da Argentina, fora o baile em cima da seleção brasileira, eu pedia: tomara que os deuses do futebol olhem com carinho para a nossa seleção. Não tinha jeito de olhar com carinho. Transmiti mais de 40 anos de seleção brasileira. Fora aquele 7-1 na semifinal da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, nunca vi a seleção jogar tão mal. Muito simples falar do jogo. De um lado, um time bicampeão da Copa América, campeão do mundo, sem 2 atacantes titulares, o Messi e o Lautaro, mas bem treinado, aplicado em cada lance, com muita intensidade, com ótimos jogadores de meio campo, com uma boa defesa, com ótimos atacantes. Do outro lado, desculpa, Dorival, eu não gosto de pedir cabeça de técnico, mas do outro lado, era um time que parecia um bando, juntando um jogador. Essa fala do Galvão repercutiu lá na Argentina, mano. Os caras estavam reagindo a essa fala do Galvão lá nos programas lá da Argentina. Só pra tu ver a repercussão que pegou essa macetada do Brasil aí. Dali, com outro jogador daqui, com outro daqui, com outro de lá, e sem fazer nada.
A defesa, um horror. O meio-campo, mais uma vez, e fora o Gerson que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo de time do Brasil, eles jogam em times pequenos ou médios. Isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. E lá na frente, ninguém resolveu nada. O Rafinha, claro, era evidente que Depou, que outros jogadores experientes, aqueles caras mais duros, mais firmes da Argentina, fosse para cima dele, fosse para cima do juiz. Qual é a vantagem, Romário, de você mandar dar porrada? Qual é a vantagem, Rafinha, de você dizer vamos dar porrada dentro e fora de campo se for necessário? Criou-se todo um clima. Então, de um lado, repito, uma belíssima seleção de futebol. Do outro lado, o pior time brasileiro desde aquele jogo dos 7-1 contra a Alemanha. Estamos aí há praticamente um ano da Copa do Mundo. Não gosto de pedir cabeça de técnico, vou repetir, não gosto. Sempre gostei do trabalho do Dorival, mas não dá para continuar assim. Edinaldo, você é presidente da Confederação Brasileira de Futebol, vai ser reeleito agora, porque os presidentes de federações todos barraram uma tentativa do Ronaldo. Você jogou um tempão fora, ficou esperando o Ancelotti que não viria nunca, depois botou um técnico tampão, para depois vir com outro, nada dá certo, nada funciona. Que futebol brasileiro é esse? Que coisa horrorosa, que tristeza. O que vamos fazer agora? Foi triste mesmo. Esperar. Ah, mas o Neymar pode se recuperar, pode voltar se estiver bem. Tem que Ontem foi triste mesmo. Não pode sequer ser convocado. Tem que começar de novo e já, imediatamente. Vou repetir. De um lado, um grande time, muitíssimo bem treinado, bicampeão da Copa América e campeão do mundo. Do outro lado, jogadores que brilham nos seus clubes, mas que juntos não conseguem sequer formar um time de futebol. Parecia um time profissional jogando contra um time de amadores. Triste, profundamente lamentável. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos. Agora a macetada vem bonito, galera. Agora a macetada vem bonito. É, nosso futebol é osso, hein? Mano, um pouquinho aí do Neto, Galvão, né? Expressando o sentimento, acredito eu, que de todos os brasileiros nesse vexame aí contra a Argentina, né? Que macetada, hein, galera? Que macetada. Vamos esperar. Comenta aí qual o treinador que você acha que merece aí a seleção brasileira, estar de frente da seleção brasileira, porque realmente o Dorival não deu certo, rapaziada. Tamo junto, deixa seu like, se inscreve e é nóis. Valeu!